Olá, terceiro ano, tudo bem? Bom, gente, nós estamos nessa aula para trabalharmos português. Português, texto, certo? Você vai estar com o seu livro de português, dá uma pausa no vídeo, pega seu livro, na página 38, certo? 39, 40 e 41. Vamos trabalhar texto. Ok, o texto de hoje, gente, é sobre manual de instrução. Vocês sabem o que é isso? Gente, manual de instrução nós temos em todos os objetos, a maioria dos objetos que a gente compra tem uma instrução. Até nos rótulos nós temos a instrução nutricional, os componentes que estão inseridos naquele alimento. Em qualquer rótulo que você vai comprar, todos eles têm uma determinada instrução. Então, manual de instrução serve para nos orientar, nos alertar sobre algo. Como deve ser usado, os perigos que você deve evitar, a composição de determinada coisa. E também nesse tipo de texto nós teremos o passo a passo para o uso daquele objeto que a gente compra, certo? É para essa finalidade que esse tipo de texto, manual de instrução, vai servir. É importante saber que a questão do consumidor, o consumidor quando vai comprar determinado eletrodoméstico, tem aquele manual de instrução. Você vai comprar um remédio, a bula do remédio é um tipo de texto de instrução, certo? Nos rótulos tem instruções e cada passo, tanto para a sua utilidade, você sabe que tudo tem a indicação, é indicado para isso, e tem a contraindicação. O que é a contraindicação? É aquilo que vai poder estar lhe prejudicando de alguma forma. Por exemplo, retirar aquele determinado objeto longe do alcance de criança, colocar na temperatura certa, para que aquele determinado objeto não venha se estragar. E nós temos também, gente, o direito do consumidor. É importante que o consumidor observe bem essas instruções para que verifique a validade, para que verifique se essa composição, no caso de alimentos, né, que está inserido na formação daquele produto, aquilo ali vai lhe fazer mal. Às vezes a pessoa é alérgica a determinado tipo de componente e não observa a questão da instrução desse alimento e acaba aqui sendo prejudicado, ter a saúde prejudicada, não é? E a questão também do manual de uso, os passo a passo para o uso. Às vezes você não sabe usar determinado eletrodoméstico e não observa o manual de instrução, o que acontece? Você vai danificar o aparelho. E o Código do Consumidor nos dá direito caso o aparelho esteja com algum defeito. Mas no caso de falta de instrução, você já fica sem amparo legal para ter os seus direitos atendidos. Então, por isso que existe o manual de instrução. Ele vai ter o que, gente? Contém o que? O manual de instrução. Você pode estar vendo aí os modelos de objetos que contém quase tudo. Nós temos as instruções. Você vai comprar uma blusa, nós temos uma instruçãozinha na etiqueta, a porcentagem de algodão, certo? Tem informações. Você vai comprar qualquer objeto, tem que ter a instrução na sua composição, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, como você deve lavar, engomar a peça, certo? Como deve ser feito. Então, todas essas instruções tem que conter nesse tipo de texto, no caso, o manual de instrução. Olha como é útil, né, gente? Serve até para nos livrar de determinados acidentes perigosos, tá bom? Esse tipo de texto, ele é muito útil para evitar muitos problemas. Aí nós temos aqui na nossa tarefa, gente, na página 39, o manual de instrução para o uso dessa câmera, ok? Você não sabe como usar, porque às vezes os botões, a posição de botões é diferente de um aparelho para outro. Então você precisa seguir o passo a passo do manual de instrução que nós temos. Para quê, gente? Que devemos observar o manual de instrução para evitar possíveis prejuízos de você danificar o aparelho e você vai
na loja querer devolver se você não fez um bom uso, né, porque não teve a informação devida. Você não pode ser ressarcido do seu prejuízo, né? Você vai ficar no prejuízo. E aqui, gente, nós temos o estudo do vocabulário. Aqui temos uma listazinha no livro de vocês de significado das palavras. Inclusive, no manual de instrução, vai existir algumas palavras que é desconhecida do seu dia a dia. Então, você deve fazer uso do dicionário para encontrar o significado dessas palavras, para que você entenda o passo a passo de uma instrução para um uso de determinado objeto. Aí você vai ter o estudo do vocabulário, vai ter o estudo do texto, certo? Você vai ler o manual de instrução e vai seguir o passo a passo para fazer a sua tarefa com atenção, tá bom? Gente, uma coisa que é importante. Nós observamos que o Código do Consumidor, ele nos dá orientações para que venhamos a sermos atendidos nas nossas necessidades. Mas é importante também que nós, enquanto consumidor, façamos o teste ou verifiquemos, por exemplo, fazemos o teste de que aquele objeto está funcionando corretamente ou não. É importante que essa observação seja feita na própria loja, porque de repente você pode ser o quê? Culpada por você ter danificado o aparelho, não é mesmo? Então, é importante você pesquisar um pouco, você como aluno pesquisador curioso, você vai buscar saber um pouquinho sobre o Código do Consumidor. Porque puxa muito com a questão do tipo de texto que é manual de instrução, certo? Até onde eu posso ser atendido no caso de um prejuízo de determinada coisa. Por exemplo, no caso você vai comprar no supermercado um alimento que está vencido e você não prestou atenção, certo? Aí vai ter prejuízo com a sua saúde. E existe o código de fiscalização nessas instituições de comércio para que não venha a fazer vendas com objetos que não tenha o código de qualidade para aquele aparelho ou para aquele objeto que está sendo vendido. Então, busque saber que tipo de fiscalizações é feita, quais são os órgãos que fazem a fiscalização para garantir a qualidade desse produto para o consumidor. Beleza, gente? É isso aí. Tchau, façam a tarefa e até a próxima!